Olá a todos, boa tarde. Esse vídeo eu vou falar um pouco sobre o indicador novo, amplitude média de tendência contínua. É um indicador que eu mesmo desenvolvi. A gente que mexe com day trade, né, depende de volatilidade no mercado, não de tendência, né, uma forte tendência numa só direção. Então, o mercado mais volátil é mais favorável para nós. Então, esse indicador, ele nada mais nada menos mede do que a volatilidade do mercado, né, uma volatilidade numa tendência contínua do mercado. Então, por exemplo, quantos pontos em média o mercado tem de volatilidade quando ele está numa tendência contínua de alta, né? Quantos pontos em média o mercado tem quando ele está numa tendência contínua de queda, né? Então, isso que a gente precisa saber avaliar, né? Por quê? Por exemplo, se você vai fazer um preço médio num ativo que ele costuma ter altas, que ele tem uma volatilidade média nessas altas, entre um minuto e outro, tá? Entre candles de minuto, vamos supor, o ativo tem uma volatilidade média de 200 pontos. Aí você quer fazer preço médio com 90 pontos. O que vai acontecer? Você vai fazer a cada candle 2 médios, mais ou menos. Né? Isso daí é muito perigoso. Se o ativo tem uma volatilidade média de uma MTC, né, de 50 pontos, e você quer fazer um médio a cada 100, o que pode acontecer? Você pode estar melhorando o seu preço, só que longe de onde o mercado vai fazer a correção. Né? Então, o que você precisa sempre buscar fazer? Fazer o seu médio próximo de onde o mercado faz a correção. Né? Por quê? Qual que é a ideia lógica do preço médio? É você melhorar sua posição. Para quê? Para você sair no lucro, fato. Só que você vai sair no lucro, né, perto de onde teu preço foi reposicionado. Tá? E para você ter um bom reposicionamento do seu preço, você precisa ter um preço médio num MTC, né, ideal, né, do ativo. Então, se você faz um preço médio muito curto, não é bom, dependendo se a amplitude do ativo é muito alta. Se você faz um preço médio muito longo num ativo que tem um MTC muito curto, também não é bom. Né? Então, é sempre ideal você buscar fazer próximo ao MTC do ativo. Tá? Em outras palavras, é o seguinte. Se você, por exemplo, aqui eu tenho candles de alta, né, baixa, candles de alta, baixa, 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 e assim sucessivamente. Qual que foi a amplitude dessa alta? Né? A amplitude dessa alta é nada mais nada menos que a máxima menos a mínima. A amplitude dela, de novo, é máxima menos a mínima. O que a amplitude média de tendência contínua faz? Então, a amplitude média, ele pega qual é a média dessa amplitude com essa, porque é uma tendência de alta, com essa. Né? Então, ele vai pegar qual que é a média? Ah, foi de X. Ok. Então, em média, esse ativo, numa tendência de alta, ele tem uma amplitude de X. Tá? Então, o ativo aqui ele caiu, ele teve essa amplitude, essa amplitude. Em média, esse ativo tem uma amplitude de Y, tá? Que é a média de todos os candles de queda dele. Tá? Então, é a amplitude média do candle, que ele corrigiu, ele bateu em cima, bateu embaixo, bateu em cima, bateu embaixo. Né? Isso é, então, a chamada amplitude média. Então, eu fiz uma planilha, né, para auxiliar vocês aí para identificar a amplitude média. Então aqui, basicamente, no MetaTrader 5 você consegue exportar, né, as informações. Elas vêm exatamente dessa maneira, né? Vem a data, abertura máxima, mínima e fechamento, né? Você vai copiar aquelas informações e vai colar aqui, tá? Tem que dividir por 10.000, se eu não me engano, para arrumar, né, a quantidade aqui, o valor para ficar igual realmente do mercado, né, que você quer. Divide por 10.000 o valor que gera lá no MetaTrader e cola aqui. Pronto. O resto, a planilha já vai calcular tudo para você. Tá? Tudo, 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 tudo. Já tem todas as fórmulas, tudo certinho. Então, só para vocês entenderem, o que essa planilha está querendo me dizer, né? Aqui, foi um candle de alta ou um candle de baixa? Ele olha fechamento e abertura. Ah, foi um candle de alta. A amplitude, qual que é a diferença da máxima e da mínima desse candle? Ah, é de X e Y. Daí aqui, a amplitude contínua. O que é essa amplitude contínua, né? É o seguinte, se por exemplo aqui, ó, eu tive dois candles de alta,
né? Amplitude desse é 119, do de baixo é 88. Qual que é a amplitude contínua deles? É a média das duas amplitudes, certo? Então, eu tenho amplitude contínua. Então, ele teve quantos candles em tendência além do candle atual? 1. Nesse caso aqui, teve 2. Nesse caso aqui, teve 3. E assim sucessivamente. Tá? É isso aí que é assim que faz o cálculo. Aí, ok. Então, aqui, esse daqui é o mini índice, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz uns indicadores aqui para vocês terem uma ideia. Então, com 2 candles na mesma tendência, então eu tenho, por exemplo, aqui, 2 candles de alta, né? Aqui é 1, aqui eu estou olhando 2, tá? Não tem problema. Fico um pouco confuso, mas não tem problema. Aqui, então, eu tenho 2 candles da mesma tendência, ok? 66% dos candles de mini índice são na mesma tendência, tá? Então, geralmente, 83% dos candles, tá, do mini índice tem até 3 candles na mesma tendência, tá? Então, é de 0 a 3 candles, representa 83%, tá, de todos os candles do mini índice. Então, se você observar, ele sempre vai ter no mínimo 3 candles, mais do que 3, tá? Mas em geral de 0 a 3 representa 83%, tá? De toda a média de 1 minuto, né, dos candles no mini índice. E esses candles, tá, de 0 a 3, que representa 83%, aí eu tenho um indicador aqui, o sprint. Qual que é o nível da amplitude, né? Então, é o seguinte, candles que têm amplitude entre 0 e 91 pontos, tá? São 67% de todos os candles têm amplitude de 67%. Aliás, de 0 a 91. Candles que têm amplitude de 91 a 182 são 22,71%. Lembrando que isso daqui é a candle contínuo, tá? Então é o seguinte, eu sempre vou ter uma tendência, tá, no mesmo sentido. Em 67% das vezes, a tendência de 1 minuto vai ter até 91 pontos. É isso que vai acontecer. De 22,71%, essa mesma tendência vai ter de 91 a 182 pontos. Em 22% das vezes. Tá? Quando eu olho a média, né? A média, eu tenho o número de 91, que é o quê? É a média da amplitude contínua do ativo. Então, ele, em média, caminha 91 pontos para cima ou 91 pontos para baixo a cada 1 minuto. Ele não costuma caminhar nem mais, nem menos que isso. É 91 pontos. Então, é o ideal no mini índice você ter um preço médio em 91 pontos. Porque ele vai caminhar sempre 91 pontos para cima ou 91 pontos para baixo. Tá? Então, essa que é a ideia. Então, vamos supor, em outras palavras, né? Você está aqui, ok? Não, vamos pegar esse candle aqui. Você fez uma compra, bem aqui, nessa mínima, tá? Aí, o preço trabalhou. Você fez um médio, 91 pontos. Fez outro médio, 91 pontos. Aí, teu preço já está aqui, certo? Não corrigiu. Fez outro médio e corrigiu. O preço tocaria aqui. Então, imaginem que cada linha dessa seria 91 pontos. Aqui é 100, 100, né? Mas vamos supor que seja 91 pontos. Aqui até um exemplo, né? De 100, 100, que dá quase 91, né? 9 pontinhos de diferença. Percebam que ele sempre corrige, ó. Bate, volta, bate, vai corrigir de novo, volta. Ele sempre dá uns 100 pontos de diferença, né? Que é o 91, tá? Então, um exemplo. Eu fiz os backtests do Dreamliner e no mini índice, né? Na opção, por exemplo, agressiva, ele entra já a partir de 50 pontos, né, de volatilidade. Então, ele põe o médio em 50. É a metade do MTC do índice, né? Então, é bem perigoso. Ele vai entrar em muito mais operações, mas é bem perigoso. Agora, no modo Scalper, é de 50 a 100, tá? Com take profit no 100. Então, ele pega operações curtas, né, também de 50, mas vai no máximo a 100. O agressivo pega mais que 100 também. Né? Então, se bate muito forte, ele entra mesmo assim. Já o Scalper não. Por esse motivo, ele se sai melhor.
né? E no backtest aconteceu a mesma coisa, o agressivo saiu muito pior do que o scalper. E quando eu analisei o moderado, ele saiu melhor até que o scalper. Por quê? Ele entra só a partir de 100. E 100 é muito mais perto de 91 do que 50, certo? Porque 50 é onde entra o scalper, né? A partir de 50 e até 100. Já o moderado é a partir de 100. Então ele é muito perto da MTC do índice. Por isso ele teve um aproveitamento, né? Isso, e estatisticamente também falando, e também baseado em backtests, por isso que ele teve um aproveitamento superior. Tá? Então, no mini índice, o ideal, MTC ideal aí, preço médio a cada 91 pontos. Tá? Isso daí é o ideal. E um detalhe importante é o seguinte: mas tá, você já tem aqui o 91 pontos, por que eu vou ficar fazendo a conta, né? Por isso mesmo, essa planilha é para você fazer de outros ativos. Tá? Então, quero operar dólar. Desculpe, dólar não. Pode ser também, tá? Pode ser também, mas eu não opero mais dólar, né? Ou se eu for operar é por tape reading, nem o próprio robô eu não uso. Mas Forex, você vai fazer um ativo de Forex, você quer saber qual é o ideal para eu colocar o preço médio, né? Você vai fazer muita coisa no Forex por achismo. Eu acho que o ideal é por aqui. Se você usar MTC, você vai ter um cálculo estatístico, te dizendo onde você deveria colocar o seu preço médio. Então acaba ficando muito mais preciso, tá? Então, fica essa sugestão. Eu vou tentar desenvolver agora esse indicador direto no MetaTrader. Vou disponibilizar aí para vocês. Esse indicador, ele vai... sempre que o MTC estiver no nível legal, ele vai pintar de determinada cor. Entendeu? Uma linha. Vai ter uma linha traçada no gráfico. Se o MTC estiver próximo a essa linha, ele pinta de uma cor. Se estiver abaixo é de outra, e se estiver acima é de outra. Então vocês vão ter daí o ponto bom de entrada, ou um ponto bom de preço médio, por exemplo. Tá? Então eu vou tentar desenvolver isso daí em breve, daí eu mando mais detalhes. Mas a princípio tem essa planilha, e eu vou deixar o link já aqui na descrição do vídeo para vocês fazerem o download. Muito obrigado pela atenção, espero que ajude vocês aí.